Então vamos seguir com a nossa série de estudos sobre a harmonia dos evangelhos. Eu entendo que a última vez que foi apresentado o estudo pelo irmão João Júnior nessa série foi com relação a Jesus acalmando uma tempestade. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 8. Tem alguns livros, alguns evangelhos que contam essa história, não é só em Lucas. Mas eu vou começar a fazer aqui então a revisão com base em Lucas, capítulo 8, versículos 23 a 25. Não é o texto que nós vamos estudar hoje, vamos estudar a sequência, quando Jesus chega no outro lado da margem do lago, do mar da Galileia. Mas só para lembrar os irmãos, né, então, Lucas 8, 23 até o 25. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, pois, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? E vamos continuar aqui a leitura. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Vamos fazer uma pausa aqui para uma oração. Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome por esse culto que nós podemos prestar ao Senhor, por esse domingo bonito e ensolarado que nós temos, pelos irmãos presentes, pelo texto que nós lemos, que nos ensina sobre o Senhor Jesus, Tua autoridade sobre o reino espiritual e todo o poder e exaltação que é devido ao Teu santo nome. Que nós possamos, nessa manhã, nos concentrar naquilo que é importante para a nossa vida, Deus, que é justamente reconhecer esse poder, e esse poder que habita em cada um dos teus filhos que creram em Jesus como seu Salvador. Abençoa-nos, eu peço em nome de Jesus. Amém. Então estamos aqui com o relato do Gadareno, né? O endemoniado de Gadara. E antes disso, eu fiz a leitura da tempestade que Jesus acalmou no mar da Galileia, que é um lago bastante extenso, com vários quilômetros, então é chamado assim de mar. E esta tempestade, que acontece no caminho para Gadara, lá na região da Galileia, algumas pessoas acham que já fosse um prenúncio de Satanás tentando lançar algum empecilho para a obra de Cristo naquela região. Isso não está escrito na Bíblia, tá? Isso é uma especulação. Algumas pessoas já vi isso, algumas pessoas ensinando que talvez Satanás não quisesse que Jesus promovesse um avivamento ali em Gadara, então ele já teria mandado uma tempestade, e depois, quando Jesus chega na margem, ele manda um endemoniado e coisas desse tipo, tá? Não sei se é esse o caso. Na verdade, o endemoniado não parece ir lá para atrapalhar Jesus, ele vai lá porque está com medo de Jesus, na verdade, né? E a tempestade também, não diz o texto em momento algum que tenha sido enviada por Satanás, e na verdade, não sei se o Satanás tem o poder de promover uma tempestade, a não ser que Deus assim o permita, mas em princípio eu tenho assim, pela palavra de Deus, que quem controla a natureza é Deus. Tem as causas naturais para as coisas, evidentemente. Aqui não é uma coisa assim, uma tempestade natural, pelo menos não foi aplacada naturalmente, foi sobrenaturalmente, né? Mas eu penso que essa tempestade foi enviada por Deus para testar a fé
dos discípulos e provar o poder e a autoridade de Jesus Cristo, e não por Satanás para evitar que ele chegasse do outro lado da margem. Pelo menos no texto não existe nenhum indício, nenhuma dica assim, de que teria sido o diabo enviando uma tempestade, tá? O foco mais é na autoridade de Cristo sobre a tempestade, mas de fato foram momentos assustadores para os discípulos, seja por um motivo ou por outro, né? Com certeza eles ficaram assustados durante a tempestade e quando chegaram na outra margem também tiveram lá seus motivos para se assustar em princípio com aquele que vinha em direção a eles, porque a aparência dele não era nada normal. Se é que eu posso dizer assim. Por que a aparência não era normal? Bom, nós conhecemos esse gadareno aqui, desse texto e de outros textos também, né? Diz aqui no versículo 27, por exemplo, que ele não andava vestido. Então, você ser recebido numa margem de um lago por uma pessoa nua, correndo na sua direção, não é algo que acontece todo dia, né? Então, com certeza, eles ficaram no mínimo chocados com essa visão a princípio, né? Onde é essa Gadara? Se você tiver uma Bíblia diferente da minha, a minha Almeida Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel é a continuação da tradução original do João Ferreira de Almeida. Ela passou por algumas correções e revisões, mas ela mantém-se basicamente com o texto do João Ferreira de Almeida. Tem a Almeida Revista Atualizada. Alguém tem uma versão da Bíblia que, em vez de gadareno, no versículo 26, tem uma outra palavra? Gerazeno. Na Almeida Revista Atualizada é Gerazeno. Pelo menos essas duas eu conferi. Tem gadarenos e tem gerazenos, né? Qual que é a diferença de gadareno para gerazeno? Quem que está certo e quem que está errado, né? Se você for olhar, não precisa abrir a Bíblia aqui, mas esse mesmo texto tem em Marcos também. Marcos capítulo 5, versículo 1. Nesta que diz gadareno, na Almeida Atualizada diz gerazeno. De novo, se você for olhar o Mateus 8, 28, nesta aqui diz gergesenos. E na Almeida diz gadarenos. Então, as três palavras aparecem nas duas traduções. Às vezes a Almeida Atualizada diz gadareno, às vezes ela diz gerazeno, dependendo do evangelho. Essa daqui, às vezes diz gadareno, às vezes diz gergeseno, tá? Por que esses nomes? Por que esses nomes diferentes? Existia daquele lado da margem uma grande cidade, uma das 10 cidades principais que eles chamam de Decápolis. Decápolis é uma região com 10 cidades ali. Então, Deca, né, 10. Então, uma dessas cidades era Gadara. Então, Gadara era a maior, só que ficava mais afastada da margem, uns 11 quilômetros da margem. Outra é Gerasa ou Gergesa, dois nomes para a mesma. Era uma vila que ficava ali perto. Então, às vezes chama ele de Gergeseno ou Gerazeno, porque é daquela vila, e às vezes usa o nome Gadareno porque é da cidade principal, mas na verdade ele ficava ali naquela vila, né? Mas a cidade principal da região era Gadara. Então, alguns manuscritos antigos vão trazer Gadara e outros vão trazer Gerasa ou Gergesa. Então, mais uma curiosidade, assim, não faz tanta diferença assim para os irmãos, né? Mas para os entenderem, né? Eu estou pegando uma Bíblia diz uma coisa, outra diz outra, por que é assim? Né? Alguns textos antigos, o copista, o escriba, colocou o nome da cidade principal ali para identificar, né? E outros textos estavam com o nome de Gadara, outro com Gerasa, né? Então, oi. Na cidade que eu nasci, se chama Lídice. Como? Lídice. Lídice. Uhum. Mas como ela é muito pequena, ela pertence a outra maior que se chama Rio Grave. Então, a ideia é mais ou menos essa. A ideia é mais ou menos essa. E uma às vezes fala, sou de entrar. Isso. Pronto. Na Grande São Paulo tem um monte de cidades acopladas ali, às vezes a pessoa identifica pela capital, né? E aqui Gadara era a grande Gadara que tinha Gerasa ali perto. Bom, então você tem aqui uma descrição dessa pessoa no versículo 27. Quando desceu para a terra, né, Jesus saiu do barco, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios,
e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Com certeza não tomava banho, né? Com certeza não cortava cabelo, com certeza cheirava mal para estar habitando entre sepulcros. Sepulcro não é um local muito agradável, muito cheiroso, né? Então ele vinha desse contexto, e esse cemitério provavelmente ficava ali, ou do lado da vila de Gerasa, né? Ficava perto, porque estava dizendo que ele vinha da cidade, né? Ele veio da cidade ao encontro de Jesus e estava nu. Então uma visão chocante no mínimo, né? E assustadora com certeza também. Então esse homem, por que ele andava nu? Né? Por que ele morava em sepulcros? Por que ele foi se encontrar com Jesus? Tudo isso está ligado com o fato dele estar endemoniado. Mas por que o endemoniado tira a roupa? Por que o endemoniado anda em sepulcros? Por que o endemoniado quer ver Jesus? Né? Você imaginaria que ele ia querer ficar longe de Jesus. Ele foi avisado no mundo espiritual, de alguma maneira, que Jesus estava vindo. Né? Porque ele vem da cidade para o encontro de Jesus. Como é que ele sabe que Jesus está chegando? Não tinha celular ali para consultar, né? Então, ele recebe ali algum aviso do mundo espiritual que está chegando uma encrenca ali para ele, né? Está chegando uma encrenca. Jesus está chegando nessa margem. Então, ele, em vez de fugir, ele vai ao encontro de Jesus, né? Saiu da cidade, a fama de Jesus no reino espiritual causou pânico nos demônios que habitavam essa pessoa, e eles foram, na verdade, pedir clemência, né? Eles vão se prostrar no versículo 28 que nós lemos anteriormente, né? Ele vai se prostrar diante de Jesus e vai exclamar, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Você vê aqui um endemoniado, demônios adorando Jesus e pedindo misericórdia, né? Esse é o fato que acontece aqui. Eles estavam em pânico. Se você tem a ideia dos demônios como sendo caras durões que não têm medo de nada e que vão reinar no inferno, é bom você repensar a sua imagem dos demônios, porque eles estão apavorados e o chefe deles não pode fazer nada para protegê-los contra Jesus, o Filho de Deus, de forma que eles são obrigados ou impelidos a ir ao próprio Filho de Deus para pedir clemência e misericórdia. Eles estão tremendo de medo aqui, tá? Lógico que os demônios são perversos, são cruéis, e que nós, seres humanos, não temos poder nenhum contra eles em nosso próprio nome, mas com relação a Jesus Cristo é diferente, né? Eles estão em pânico aqui. Então eles vão ali suplicar a misericórdia do Filho de Deus. Bom, antes de tentar responder aqui o porquê que ele vinha com essa aparência, né? Nu, habitando entre sepulcros e tudo mais, como que era então a vida desse homem e dos habitantes de Gadara e de Gergese, né? Então, primeiro, ele veio da cidade, então as pessoas da cidade conheciam esse homem, eles estavam familiarizados com ele, não era assim que ele estava sempre escondido em algum lugar assim, não, eles conheciam, ele era bem conhecido ali, era uma figura típica daquela cidade. Todo mundo com certeza conhecia este gadareno aqui. E as coisas que ele fazia, estava possesso há muito tempo, diz, não sei quanto tempo, quantos anos, mas esse versículo 27 diz que ele estava possesso já há muito tempo, né? Então já era tradicional ali na cidade, já era bem conhecido de todos. Bom, por que o demônio tira as roupas do endemoniado? Essa pessoa, antes de ser endemoniado, provavelmente não andava nua por aí. Foi o demônio que fez com que ele retirasse as suas próprias vestes. Por que isso, né? Bom, o texto não diz por quê, tá? E, para falar a rigor, assim, você não tem todos os endemoniados tirando a roupa por aí, né? Existem muito mais endemoniados na nossa sociedade do que nós temos ciência, né? Eles estão por aí e não estão nus, né? Não estão andando entre os sepulcros todos eles, né?
Mas esse aqui era um caso particular. E o texto não diz por que ele era assim. A gente pode imaginar algumas coisas, né? Era uma figura chocante. Ele queria chocar. E se você pensar em quando que os homens começam a se vestir, que é no Éden, né? Após a queda, Adão e Eva se vestem para cobrirem a sua nudez. Depois o próprio Deus cobre a nudez deles. É porque existe algo ruim na nudez de um pecador. Existe algo ruim na nudez de um pecador que não deve ser mostrada a todas as pessoas, né? Deve ser mostrado só no momento apropriado, mas não, você não vai andar por aí exibindo as suas vergonhas, para usar um termo bíblico, né? Não, existe algo a ser coberto. Por quê? Nós estamos corrompidos com o pecado, nós temos malícia, nós temos maus pensamentos, nós temos olhos maliciosos. Então, certas partes do corpo devem ser cobertas e não mostradas. E o demônio, ele reverte esta ordem, né? Em vez de cobrir, ele quer descobrir. Ele quer manifestar aquilo que não é para ser manifestado. Existe um certo teor animalesco aqui também, no comportamento desse homem, e isso acontece às vezes com os endemoniados, né? Não sempre, mas existem ocorrências disso na Bíblia e na nossa experiência diária também a gente pode constatar isso às vezes. Pessoas que já tiveram contato com outros endemoniados podem confirmar o que eu estou falando. Então, eles agem de maneira agressiva, de maneira a tentar ser assustadora, e de maneira a chocar, e de maneira a reverter aquilo que é considerado normal para uma cultura judaico-cristã. Então, um comportamento demoníaco, ele procura quebrar e reverter aquilo que é considerado normal numa cultura judaico-cristã. É normal na cultura judaico-cristã você se vestir, então ele se despe. Então, é uma contracultura, contra a cultura judaico-cristã, né? Então, ele está aqui, geralmente, pessoas envolvidas com satanismo, com demonismo, com religiões pagãs, eles vão agir de uma maneira que te é chocante, que você acha muito diferente, muito estranho, você acha feio, você acha agressivo. Por quê? Isso é intencional. Isso não é só uma questão de gosto. Algumas pessoas gostam de andar vestidas, outras gostam de andar despidas. Não é assim. Então, você tem uma regra na Bíblia e você tem um costume dos povos, e não é só dos povos que nós conhecemos. As próprias tribos, os nativos, eles cobrem as suas genitais. Eles andam com pouca roupa, mas geralmente eles cobrem as genitais. Eu posso falar porque sou filho de missionários. Eles tiram as suas roupas totalmente em algumas celebrações, em algumas danças deles, que são danças eróticas, onde a sexualidade é despertada. Não pense que eles são inocentes, que não têm maus pensamentos, que as coisas não acontecem, que não tem adultérios, que não tem mortes passionais e coisas desse tipo. Tem tudo isso acontecendo nas tribos, tá? Então, eles se cobrem pouco comparado com nossa cobertura, mas eles também se cobrem. E então é natural para o ser humano se cobrir, e o demônio aqui, ele teve a intenção de se descobrir e ter esse comportamento de certa maneira animalesco, né? Bom, você tem mais, né? Ele não habitava em casas, mas nos sepulcros. Por quê? Não é à toa que as pessoas têm medo de cemitério, né? Geralmente as pessoas têm medo de cemitério. Tem uma história dessas aqui, daria medo. Eu teria medo de entrar no cemitério de Gadara, por exemplo, né? Encontrar com um sujeito desse aqui, né? Então, ele estava habitando nos sepulcros. Por quê? Mais uma vez, o texto não diz por que ele está habitando nos sepulcros, né? Se você olhar no Evangelho de Marcos, fala um pouco mais sobre o comportamento dele. Dá uma olhada em Marcos 5:5, por exemplo. Marcos capítulo 5, é a mesma história, tá? Sendo contada ali por Marcos. Capítulo 5, versículo 5.
E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Então aqui a gente aprende mais uma coisa que ele fazia. Ele se feria com pedras e ele clamava pelos montes. Não ficava só ali no cemitério, não. Pelos montes e pelos sepulcros, clamava e se feria com pedras. Assim, clamava aqui, eu fui olhar no dicionário bíblico, é a palavra kradzo, do grego, que significa coachar como um corvo ou gritar. O gritar aqui é o gritar de pânico, tá? Então, com um ruído estranho, como o coachar de um corvo. Então, imagina a cena, né? Você entrando no cemitério de noite e ouvindo aquele grito e um homem nu se... Não estou querendo botar medo nas crianças, né? Essa é uma história bíblica que aconteceu, é um fato, né? Ele estava ali se cortando com as pedras, né? Não é uma cena muito agradável, né? Não é uma cena muito agradável. Por que ficava nos cemitérios e por que gritava e se machucava, né? Esses rituais em cemitério, sabe que os feiticeiros, os satanistas também tem muito de rituais de cemitérios. E o pessoal gosta de cemitério, porque é um lugar de mortos, né? Em princípio, não é só lá que tem espíritos maus, né? Espíritos maus podem ter numa casa, num centro espírita, né? Você vai ver aqui um quadro de um endemoniado feio, né? Assustador. Mas você pode entrar num centro espírita e ver as pessoas bem vestidas, todo mundo de branco, todo mundo intelectual, com faculdade, né? Dando as mãos ali e recebendo demônios. Então, estão ali na luz, na educação, no linguajar fino, recebendo demônios e mais demônios. O médium, né, recebe demônios, recebe espíritos. É uma situação, os mesmos demônios que entram no outro, no outro, só que em um ele se manifesta de um jeito, no outro se manifesta de outro. Por quê? Porque ele tem propósitos diferentes. Propósitos de enganar, de seduzir, de arrastar pessoas para o inferno de um jeito ou de outro, né? Então, os demônios não têm um padrão único de comportamento. E eles aqui, nesse caso, se manifestaram dessa forma. Satanás, ele tem o império ele tinha o império da morte, segundo Hebreus capítulo 2, versículo 14, né? Jesus Cristo derrotou Satanás na cruz. Aquele que tinha o império da morte. Então, talvez por isso uma relação aí com os sepulcros, né? Satanás tem a sua ligação com a morte, né? Bom, mas enfim, esse era o quadro deste endemoniado aqui, habitando no cemitério, nos sepulcros. Por que ele ficava, então, no sepulcro? Os demônios não estão necessariamente no cemitério, como eu falei, pode estar em qualquer lugar. O demônio não tem em si o interesse de entrar num cadáver, por exemplo. Eu ouvi falar de um cadáver possesso. Ele estava lá porque a pessoa endemoniada estava lá. Estava possuída uma pessoa viva, né? Então, os demônios não têm tanto interesse em entrar nas coisas ou nos corpos mortos, não. Eles têm uma preferência por corpos vivos, né? Então, sejam animais, como a história vai mostrar, ou sejam pessoas, né? E a única proteção que se tem contra eles é o Espírito Santo. Você enche a casa com o Espírito Santo, o demônio não tem como entrar, né? Se a casa não tem o Espírito Santo, é como uma casa vazia onde ele pode entrar. Não entra em todo mundo. Entra em todo mundo que não tem Cristo. Não é todo incrédulo que está cheio de demônios. Mas todo incrédulo é uma casa vazia, potencialmente habitável por um demônio. Se ele entrar em contato com demônios, né? Se ele participar de algum ritual, alguma coisa que possa atrair para ele, isso ele não tem proteção contra isso, né? Mas nós temos, por isso não temos medo de demônios. E aí você tem aqui esse gadareno vindo. Por que ele estava se ferindo com pedras, né? Os demônios odeiam os humanos. Isso aí você pode ver claramente desde a queda, né? Satanás tentando destruir a humanidade. É só você ver o que ele fez com Adão e Eva. Estamos nesse buraco até hoje por conta disso.
Você vai ver o que ele fez com os paralíticos e epiléticos aí na época de Cristo, né? Você vai ver o que ele quis fazer com Jó. Então, os demônios odeiam os seres humanos. Isso aí é claro na Bíblia. Então, ele também queria machucar essa pessoa. E o homem parece ignorar a dor, né? Aquele corpo parece que não está sentindo a dor, ele está se machucando ali. Ou será que ele está sentindo, mas não tem controle, não pode evitar isso? Ao que parece, a pessoa endemoniada não tem consciência. Enquanto ela está endemoniada, não tem consciência do que está acontecendo. E, portanto, também não vai sentir essas coisas, ao que parece, né? Eu nunca fui endemoniado para saber, para te dizer isso. Mas, conversando com pessoas que foram libertas, as pessoas falam que não lembram de nada, né? Falam que não lembram de nada. Então, mas as dores são reais, as feridas são reais. De forma que, se alguém está endemoniado e está se cortando, isso é muito comum as pessoas se cortarem, né? Isso é influência demoníaca também. Por que a pessoa faria mal ao seu próprio corpo, né? Satanás certamente está influenciando muitos jovens, muitas pessoas a se cortarem, a se mutilarem, a fazerem mal a si mesmos. E uma vez que, vamos supor que a pessoa pode fazer isso consciente, ela vai sentir dor, ela faz para sentir dor, ou ela pode estar endemoniada e faz sem saber o que está acontecendo, né? Se ela for liberta, as feridas são verdadeiras, né? Então, ela precisa de cura. Esse endemoniado que vai ser liberto por Jesus, certamente, quando ele é exorcizado, quando ele é purificado, ele estava todo machucado. Cristo teve que cuidar das suas feridas, né? Apesar de o texto não dar esses detalhes, né? Mas certamente Deus cuidou dele, Jesus Cristo cuidou dele, porque no final da história nós o vemos vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Não lemos isso ainda. Também, essa questão de ignorar a dor, a gente pode perceber na maneira como ele se comporta perante as pessoas. Olha só o versículo 29. Porque tinha ordenado... Então, por que o demônio foi pedir a Jesus para não atormentá-lo? Versículo 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Então, as pessoas estavam acorrentando esse endemoniado, né? As pessoas de Gadara, né? E ele sempre quebrava as correntes. Como é que uma pessoa é capaz de arrebentar grilhões? Ele não consegue fazer isso. Então, como é que um demônio é capaz de transferir força sobrenatural para uma pessoa? Ele se transformou num super-homem? Aí a opinião minha, né? O texto não dá. Opinião minha. Eu não creio que Satanás tenha o poder de mudar a constituição óssea e dos músculos de uma pessoa para que eles fiquem super resistentes. Eu não creio que é este o caso. Eu creio que é mais um poder que ele tem de anestesiar a dor na pessoa para que ela faça coisas e ignore a dor, a ponto de arrebentar uma corrente, e mesmo que isso machuque seus braços. Nós não fazemos isso, vai arrebentar com nossos braços, mas ele fazia. Não sei se é isso, é um pensamento que me ocorreu, né? O texto também não dá esses detalhes. Se Satanás deu força sobre-humana aos músculos dele, também pode ser, mas eu não sei se é isso que aconteceu. Eu nunca vi algo desse tipo, né? Mas eu sei que eles ignoram a dor, eles fazem coisas absurdas porque eles ignoram a dor. Então, é uma anestesia que eles têm ali para esse sentimento de dor, né? E com certeza, então, depois de liberto, ele vai sentir dor, né? Vai sentir dor. Mas no caso dele, a dor emocional ele estava sentindo, porque ele fala, não me atormentes. Então, mas quem está falando? Mas quem está falando? É o demônio ou é o endemoniado? Não, eu creio que é o demônio, mas tem hora que a pessoa que está endemoniada, ela também está consciente. Sim, existe uma... Porque isso a gente tem relatos de Sim. pessoas endemoniadas conscientes também. Ele fica entre a consciência e a subconsciência. Sim. Dependendo do momento. Sim, tem situações assim. No momento que ele fala, não me atormentes, era quase um clamor também. Então, olha só. A meu ver. Olha só, algumas informações a gente tem da experiência pessoal, né? A gente
conversando com pessoas endemoniadas, a gente vê que tem momentos que eles estão conscientes, tem momentos que estão totalmente inconscientes. Eles falam, mas quem fala é só o demônio, né? Então isso acontece. Então, aqui quem falou foi o demônio, foram os demônios. Por que quem falou foram os demônios? Porque se você pegar o outro evangelho, vai dizer, não nos lances no abismo, né? Jesus não ia lançar o homem no abismo, ele ia lançar os demônios no abismo. Nós vamos ver o texto, né? A gente vai ver esse texto aqui agora. Então, mas... Talvez também por causa da menção daquela outra situação que Jesus lançou ao abismo os corpos. É o mesmo texto, vai acontecer nessa mesma história. Aqui não aconteceu ainda, né? Não aconteceu. Vamos ver então como é que a coisa progride aqui na história, né? Então, os homens tentavam prender esse endemoniado. Ele era assim, eles enxergavam ele como o quê? Um lunático, oprimido de Satanás, eu não sei. Mas eles tentavam acorrentá-lo. Por que não tentavam matá-lo, né? Parece que os habitantes de Gadara não tinham ele como um criminoso que merecesse uma pena de morte, vamos dizer. Provavelmente esse endemoniado não fez mal a ninguém, vamos dizer, porque se ele fizesse ele seria morto. Ele talvez fosse visto como um lunático, não, ele assusta as pessoas, porque olha a aparência dele, então vamos prendê-lo. Mas eles não quiseram matá-lo, eles poderiam tentar matá-lo, né? Mas parece que ninguém tentou matar esse gadareno. Eles prenderam como um lobisomem aí, né? Não era um lobisomem, como se fosse andando pelas montanhas aí, né? Vamos aprender isso aí. Mas não, pelo jeito não tentaram matá-lo. E aí eles não conseguiam, não tinham armas contra esse tipo de poder, né? No versículo 28, então, ele está adorando o Filho de Deus, né? Quando ele viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? É claro que o gadareno não conhecia quem era Jesus, mas o demônio que está no gadareno conhece. Jesus é conhecido em todo lugar, né, no reino espiritual. E ele adora Jesus, chama ele de Filho do Deus Altíssimo, porque ele crê nisso, e ele pede para não ser atormentado. Ele adorou o Filho de Deus. Marcos 5,6 fala explicitamente que ele adorou, usa esse termo ali, ele adorou. O demônio pode ser salvo? Ele está adorando Jesus aqui, sabe que ele vai ser salvo, né? Tiago diz, Tiago capítulo 2, né? Que até os demônios creem e estremecem. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Mas não são salvos por causa disso, né? Por que eles não são salvos? Então ele falou aqui, que tenho eu contigo, Jesus? Eu não tenho nada contigo. É por isso que eles não são salvos, porque eles não têm nada com Jesus, e eles não querem ter nada com Jesus, e Jesus não veio ao mundo morrer numa cruz para salvar demônios. Ele veio morrer numa cruz para salvar pessoas, os filhos de Adão. Então não há salvação para os demônios não querem a salvação de Jesus, eles querem não ter nada com ele. Mas medo eles têm, e crer eles creem, eles sabem que ele é, não vai fingir que não sabe. Então, mas eles não têm nada a ver com ele. Se Jesus pudesse salvar um demônio, essa aqui seria a ocasião ideal para salvar. Ele está até me adorando aqui, né? Não, está perdoado teus pecados, demônio. Não fala isso, né? Não tem perdão para pecado de demônios. Não deixe outras pessoas confundirem vocês. Não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que algum demônio jamais foi perdoado ou salvo ou será, né? Os demônios não são, não foram e não serão salvos nem perdoados por Jesus. Eles são nossos inimigos e os inimigos eternos de Cristo. Algumas pessoas são como esses demônios. Eles chegam a ver Jesus, chegam a crer em Jesus, mas preferem falar, não tenho nada com isso, né? Prefiro não ter nada com os crentes, prefiro não ter nada com Jesus, né? Por incrível que pareça, né? Você vê que a pessoa está acreditando, porque não tem como não acreditar, né? Ela às vezes até viu um milagre, mas ela prefere fugir da luz, porque ele ama mais as trevas do que a luz. A maioria das pessoas não acredita, né? Os incrédulos realmente não acreditam. Mas existem algumas pessoas que têm contato com a luz, que percebem, são iluminados. O livro de Hebreus fala dessas pessoas, né? Experimentaram o Espírito Santo. Não foram salvas, mas tiveram uma experiência
com Cristo que não pode ser negada, mas preferiram fugir desse caminho, não quero esse caminho para mim. São como o demônio. Conhece Jesus, crê que ele é o Filho de Deus, mas que tenho eu contigo? Não tem nada. Prefiro seguir o meu caminho. Lucas 8:30, e perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Uma legião romana tinha cerca de 6.000 homens na época. A gente não sabe se os demônios tinha 6.000 demônios ou se isso é só um número aproximado, né? Ele tinha milhares, tinha mais de mil. Por quê? Porque tinha cerca de 2.000 porcos ali que foram depois possuídos e se precipitaram no barranco, né? Então pelo menos um demônio para cada porco tinha. Então tinha ali perto de 2.000 no mínimo aí, habitando neste homem. Versículo 31. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Então é aqui, ainda os demônios falando, né? Não, o gadareno parece estar completamente fora de sintonia aqui nesse momento. Quem está falando são os demônios. Eles estão então dizendo, rogando a Jesus, não pela sua salvação da alma, não. Eles só não querem ir para o abismo. O que é o abismo? O que é o abismo aqui? Uma vez eu estava conversando com um irmão de outra igreja, ele falou assim, eu pensei numa coisa, quando a gente expulsa o demônio, em vez de só expulsar, a gente devia mandar eles para o abismo, né? Porque daí vai diminuindo o número de demônios que tem no mundo, né? Cada vez que a gente encontra um, a gente manda para o abismo. Por que a gente não faz isso, né? Bom, primeiro que nem Jesus fez, né? Nem Jesus fez isso e ele também não nos ensina a fazer isso, mandar todos os demônios. Agora, quero que todos os demônios do mundo vão para o abismo em nome de Jesus. Pronto, resolvido, né? Quem tem fé, declara em nome de Jesus, acabou, está lá o demônio. Está tudo amarrado em nome de Jesus. É assim que funciona, a Bíblia não nos ensina a fazer isso, não vai acontecer assim. Os demônios têm a sua liberdade para agir até o dia da consumação de Cristo, né? Mas por enquanto eles têm ainda um espaço para agir. Mas as expulsões acontecem no Novo Testamento, em nome de Jesus, mas nem aqueles não foram para o abismo, mas estavam com medo. Havia essa possibilidade, Jesus poderia mandá-los para o abismo. O que é o abismo? O que é o abismo? Esse abismo aqui é um termo que vai aparecer, por exemplo, no livro de Judas. Tem algumas passagens do Novo Testamento que falam essa mesma palavra, que em grego é abissos, que significa literalmente poço sem fundo. Não nos mande para o poço sem fundo. Esse termo vai aparecer em Judas, versículo 6. Judas, versículo 6 diz, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Aqui as prisões eternas provavelmente se referem a esse abismo. É um local onde certo grupo de anjos maus, caídos, que não guardaram sua habitação, estão aprisionados para o juízo daquele grande dia. Eles estão numa penitenciária chamada de abismo, abissos, onde eles aguardam o seu julgamento final, onde eles serão lançados então, no lago de fogo, do qual eles jamais sairão. Então é para lá que ele não queria ir, os demônios não queriam ir. Essa palavra abissos vai aparecer também, por exemplo, em 1 Pedro 3, 18 a 20. 1 Pedro 3, 18 a 20. Meus filhinhos, não amem... Não, eu estou no 1 Pedro. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual, em Espírito, né, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé,
enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Bom, enfim, aí vai continuar descrevendo essa situação do dilúvio. Mas então, ele pregou para espíritos em prisão, nesse abismo. Nesse abismo havia espíritos, onde Cristo, quando esteve morto, ele foi em espírito anunciar o evangelho a esses espíritos. Romanos 10, 7 também fala a palavra abismos. Romanos 10, 7, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar, a trazer dentre os mortos a Cristo. Quer dizer, Cristo quando morreu, ele foi a esse abismo e ele falou com esses espíritos que estavam aprisionados lá. Em Apocalipse nós temos algumas passagens falando sobre o abismo também. Apocalipse 11, 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Está falando aqui das duas testemunhas. Durante a grande tribulação, o anticristo sobe do abismo, quer dizer, ele é possuído por demônios. Por que eles vêm do abismo? O abismo não é uma prisão de onde eles não saem? O abismo é uma prisão onde eles estão aguardando o juízo daquele grande dia, mas existe um momento em que saem demônios do abismo. Eles saem, se você for notar no capítulo 9 de Apocalipse, versículo 1, e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, desse abismo, há uma abertura de um abismo, onde sai uma fumaça e saem criaturas. E essas criaturas são demoníacas. Então, existe um momento durante a grande tribulação, o futuro, no reino do anticristo, onde será aberto esse abismo e haverá uma liberdade para um grupo de demônios. Não digo todos eles, né? Alguns estão aprisionados até o último dia, mas um grupo deles será solto durante a grande tribulação. E lá no final do Apocalipse, no capítulo 20, você vê também de novo esse mesmo abismo sendo mencionado. Apocalipse 20, versículo 1, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja salvo por um pouco de tempo. Ele não está preso no abismo, tá? Não se engane quando você lê esses textos. O Satanás não está preso no abismo hoje. Ele será amarrado na segunda vinda de Cristo para a terra. Ele será preso no abismo por 1000 anos. Esse é o milênio de Cristo. Então, é para lá que eles não queriam ir. Os demônios não queriam ir para o abismo. Nosso tempo já está avançado, né? Eu vou então correr aqui com a parte final do texto de Lucas, senão a gente não termina a história, né? Voltando ali em Lucas 8, então você tem o versículo, nós vimos o 29, né? E os demônios não queriam ir para o abismo, o versículo 31. O versículo 32, andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Jesus atendendo a oração, né? Atendendo a oração de demônio. Estranho, né? Jesus teve misericórdia de demônios. Estranho isso, à primeira vista, né? Devia mandar para o abismo lá de uma vez, né? Jesus não agia conforme nós esperamos. Ele não agia conforme os discípulos esperavam, ele não agia conforme os fariseus esperavam, ele não agia conforme a população esperava. Ele fazia o que ele fazia. E aqui ele atende pedidos de demônios e age com misericórdia com demônios e deixa eles, em vez de irem para o abismo, irem para os porcos. Ele não tinha nada com eles. Isso não é nenhuma associação entre Jesus e os demônios. É simplesmente adiamento do castigo final que eles vão ter. Eles podiam ir para o abismo agora, mas ele deixou que eles não fossem. Por quê?
Alguns acham assim, ele vai entrar em porcos, né? Primeira coisa, por que os judeus estavam criando porcos? Se porco é um animal imundo para o judeu, né? Porque tem uma região de Gadara, existem gentios e existem judeus habitando aqui. Não temos certeza se esses guardadores de porcos eram judeus ou gentios. Discussão entre os teólogos a respeito disso. Mas é estranho que na terra de Israel houvesse criação de porcos, né? E alguns acham, então Jesus deixou os porcos morrerem porque não era para eles terem porcos. O texto também não fala que foi esse o motivo, né? Parece ser simplesmente atender um pedido dos demônios, né? Versículo 33, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, o Marcos diz que eram cerca de 2.000 porcos, aqui em Lucas não diz a quantidade. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Entenderam? Que diferença, né? A pessoa liberta por Jesus agora está vestido em perfeito juízo, assentado aos pés do mestre e ouvido. Isso aqui era suficiente para essa população de Gadara chegar e fazer de Jesus Cristo o rei de Gadara, né? Eu queria que você seja o nosso rei. Mas a reação é ao contrário, né? Eles estão mais preocupados com porcos do que com o Filho de Deus. Tem ali escolher entre um bando de porcos ou o Filho de Deus, eles escolheram os porcos. Ou então eles estão mais preocupados com a vida dos porcos do que com a vida de um que era endemoniado e agora está liberto. E não se deixe enganar. Para Deus, um homem vale muito mais do que 2.000 porcos, apesar de que as pessoas aí, os amantes dos animais, acham que não, né? Que a vida do animal vale tanto ou mais que a vida de um humano. Para Deus não é assim. Para Deus, se tiver que matar 2.000 porcos para salvar um homem, ele faz isso, tá? Sem nenhuma apologia, sem nenhuma desculpa, ele faz. Porque para Deus, homem vale mais do que porcos e qualquer animal. E ele então tem isso aqui acontecendo, só que para os homens não. Para os porqueiros, o porco vale mais do que o endemoniado, né? Vale mais do que aquele homem. E os que tinham visto, versículo 36... contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. Quer dizer, porque eles estavam cuidando dos porcos, foram chamar outros da cidade, eles vieram ali para ver, e aqueles que tinham presenciado a morte dos porcos contaram, olha, eu vi o que aconteceu. Jesus falou para os porcos saírem, os demônios saírem, eles entraram nos porcos, os porcos se precipitaram no despenhadeiro e morreram. Ah, foi salvo por Jesus? Estão vendo? O homem foi salvo por Jesus. Não é para se alegrar? O homem foi salvo por Jesus? Não, não se alegrar. Eles ficaram tristes que os porcos não foram salvos por Jesus. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Aqui, para ser assim, justo com os gadarenos, vamos colocar aqui que não foi só questão financeira, existia medo também. Está escrito o texto que eles estavam com temor. Eles não estavam acostumados com aquele poder, né? Como que ele é capaz de fazer isso, né? Diz o texto que eles estavam com medo de Jesus, porque Jesus era alguém que eles não conheciam e fez algo chocante e ainda acabou com todos os meus porcos e com o meu negócio, né? Não é bom ter esse homem por aqui, não vai causar muita confusão. Eles rogaram que ele fosse embora. Eles rejeitaram a Jesus Cristo, rejeitaram o Salvador, mas o Salvador não os rejeitou, por incrível que pareça. O Salvador ainda providenciou salvação a eles, e o final da história nos conta como foi isso. E aquele homem, o gadareno endemoniado, de quem haviam saído os demônios, rogou a Jesus, né, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então eles não queriam Jesus, mas Jesus deixou o missionário ali, deixou o gadareno ali, e o gadareno pregou e mostrou a transformação na vida dele,
E não diz o texto que aconteceu em seguida, mas podemos imaginar que muitos foram salvos aqui. Deus teve misericórdia com aquele povo. Ele podia ter trazido o gadareno com ele. Esse vai ser o meu 13º discípulo, por que não, né? Mas não. Você fica aqui. Você fica aqui. Ah, mas eu não sei. Falar, eu quero aprender muita coisa da Bíblia ainda. Calma, você vai aprender com o tempo. Você foi salvo hoje. Prega hoje o que você tem. Fala o que Deus fez com vocês. Você pode falar. Não conheço muito da Bíblia, Deus me salvou, não foi com um milagre assim, foi só uma história da Bíblia, então conta a história da Bíblia para os outros. Você foi salvo lendo uma história da Bíblia, então conta essa história da Bíblia para os outros. O que Deus usou para te salvar, você passa para os outros. Alguns foram salvos com muito treinamento bíblico, o pai ensinando, como eu, por exemplo, pai ensinando desde pequenininha a Bíblia. Pai ensina toda noite. Um dia eu aceitei Jesus. Então eu tenho a tendência de evangelizar ensinando a Bíblia, ensinando desde o começo. Outra pessoa não, outra pessoa, ela pega 5 minutos, um rapaz do mundo, ela sabe a linguagem dela, ela comunica de perto com o que a pessoa, sabe o que a pessoa sente, sabe o que a pessoa passou. Eu não sei, não fui assim do mundo, imerso no mundo, outros sabem. Então cada um transmite o evangelho com aquilo que Deus lhe comunicou inicialmente, e cada um vai aprendendo com o tempo. Mas você não precisa passar por um seminário primeiro, ter muitas aulas de Bíblia primeiro, não. Deus te salvou aqui, daqui para frente você já pode evangelizar. Você já está apto a evangelizar com aquilo que você sabe, com aquilo que te salvou, você comunica aos demais. Então, foi assim que Deus operou misericordiosamente a salvação entre os gadarenos. Amém, irmãos? Vou passar a palavra aí para o irmão Manuel.